Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Matheus, sou profissional de educação física, fundador aqui do canal Força Ultral. Estou aqui mais uma vez para mais um vídeo de nossa série Erros Comuns no Treinamento de Força. Hoje para falar sobre o erro do treinamento funcional. Mas não antes de nós recapitularmos que no vídeo anterior foi falar sobre o erro das repetições parciais. Se tu não viu, eu recomendo fortemente que tu veja esse vídeo que eu falo desse erro e dos outros vídeos dessa playlist. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado para facilitar e aí tu vê todos os vídeos e também, vai deixando o like, assim como nesse vídeo aqui. Eu preciso muito mesmo do teu like, porque assim o YouTube entende que esse vídeo é relevante, esse vídeo é interessante e começa a distribuir para mais pessoas, beleza? E se caso não é inscrito, se inscreva e compartilhe esse vídeo ao máximo para mais pessoas virem aqui para o canal Força Ultral, beleza? E se caso for do teu interesse, uma consultoria online comigo via WhatsApp, é bem simples, na descrição tá o link do agendamento, só marcar um horário lá que eu vou ter um imenso prazer em ajudar. E se quiser ajudar o canal aqui de alguma forma, tem três opções. A primeira é através do botão Valeu que está embaixo. 2 pilas só de ajuda. Tem outros valores também, são definidos pela plataforma, mas 2 pilas já ajuda. Outra forma também é sendo membro, menos de 50 centavos por dia. E a terceira forma é através da chave Pix. O QR Code está bem aqui, que vocês estão vendo. Deposite qualquer valor, vou ser extremamente grato. Agradeço quem vem ajudando o canal. Então vamos lá, Primeiro, o que nós veremos aqui, Nós vamos ver que essa história do treinamento funcional nasceu de uma boa intenção, só que ela se perverteu. E a segunda é a questão de prática versus treino. É uma coisa muito importante aqui que nós vamos avaliar e tentar entender que essa história de treinamento funcional, vocês vão entender até a ótica do treinamento funcional que eu quero falar aqui. Então, vamos lá. Começando, O treinamento funcional, vamos falar aqui do seu nascimento de uma maneira resumida, ele nasceu dentro da fisioterapia lá no período pós-guerra, com a ideia de reabilitar os heróis de guerra, da Segunda Guerra Mundial, lá nos Estados Unidos, que vinham ali, avaliados pelo combate. Então, o objetivo original do treinamento funcional seria de reabilitação e não de aumento de performance, do desempenho ou qualquer coisa do tipo. Então, seria de reabilitar pessoas que, por algum motivo, no caso, os soldados de guerra, a restabelecer a sua funcionalidade normal, porque eles estavam lesionados. Então, assim, originalmente, a ideia era até interessante, só que a coisa foi se popularizando, porque para pensar, era uma época que não existia o treinamento de força como nós temos hoje, aqui no Ocidente. Era uma época que nem existia powerlifting, nem existia strongman. Era uma época que era muito popular os exercícios aeróbicos, somente por causa da escola sueca de treinamentos aeróbicos, que se popularizou muito aqui. Dr. Hooper também. Uma nova modalidade de reabilitação de pessoas com o nome de treinamento funcional, que prometia devolver a capacidade funcional de pessoas que estavam em um déficit funcional. Isso, obviamente, iria ganhar muita popularidade. É um nome muito bom para se comercializar. Só que, curiosamente, nesse mesmo período, Dr. Delorme, aquele mesmo que hoje é tão referenciado nos livros de publicações acadêmicas, estava fazendo um trabalho de reabilitação também, só que utilizando de métodos mais agressivos, de progressão de cargas, Tanto que até hoje ele é considerado o pai da progressão de cargas aqui no Ocidente, só que na época ele era extremamente massacrado por causa desse tipo de abordagem mais agressiva, usando peso mais pesado, e não a terapia, a fisioterapia mais convencional. Curioso, enquanto desde esse tempo sempre rolou um fetiche sobre o outro lado do mundo, o que se fazia do outro lado do mundo em relação a treino de força, nós tínhamos um cara aqui no Ocidente tomando porrada porque ele incentivava as pessoas a levantar peso. Mas, continuando, o treinamento funcional. O treinamento funcional ganhou popularidade ao longo dos anos e nós sabemos que tudo que fica popular, sabe o que acontece, A qualidade cai e começa a se perverter até dizer chega. Aquilo que tinha até uma intenção interessante acabou virando uma bagunça, um festival de instabilidade. Vocês já devem ter visto aí, Exercício unilateral, um agachamento búlgaro em cima de uma bola buzu com TRX numa mão, kettlebell em outra. Também um festival de marketing em cima disso, por causa que sempre se tem novos exercícios especiais aí, cheio de instabilidade. Pode observar até nas redes sociais. E na questão do marketing, se popularizou muito na questão da população idosa, que normalmente tem uma capacidade funcional mais baixa, então são pessoas interessantes para aplicar qualquer coisa, o limiar de rompimento da homeostase é mais baixo e tem ótimos resultados. E por ser uma coisa mais fácil, que não exige muito perigo, acabou se popularizando muito, Então muita gente ganha muito dinheiro em cima dessa história de treinamento funcional voltado para a população idosa. Até parece, que esse tipo de coisa vai ter uma interferência positiva mais interessante na capacidade funcional do indivíduo do que esse tipo de coisa, não é verdade?
Coisa que incrementar a produção de força ao longo do tempo, né, não devolve a capacidade funcional. Mas, beleza, né? Continuando. Outra coisa que aconteceu com o treinamento funcional já é mais na parte assim das academias, né? Um pouco mais comerciais, de fazer uma espécie de imitação do CrossFit. Sim, o CrossFit em si, ele tem nele uma das bases, é justamente o treinamento funcional, mas as aulas tidas como treinamento funcional beberam um pouco ali do HIIT, né? As aulas em circuito, para elevar um pouco a intensidade, só que sem, né, aqueles exercícios que são interessantes, que são usados no CrossFit, né, como os exercícios básicos, né, de força, e também arranco, arremesso e algumas variações, que muitas vezes não é presente nessas aulas de treinamento funcional, né? Essas aulas de treinamento funcional, normalmente a gente vê as mesmas coisas, né? Kettlebell, superfícies instáveis, TRX, escada funcional, mas nada contra quem trabalha, né? Todo mundo precisa pagar seus boletos. Mas o que eu quero realmente falar aqui é sobre um erro bem crasso, que é a questão da replicação do gesto motor. Tu já deve ter visto na academia, por exemplo, um tenista ou uma pessoa que só gosta, né, de praticar um tênis, pegando um halterzinho e começar a fazer os movimentos do tênis. Ou melhor ainda, né, pegar um cabo e fazer o movimento. Ou então pegando o cabo e fazendo exercício ali, imitando o padrão de movimento do boxe. Só que isso é péssimo. Eu vou falar com mais detalhes daqui a pouco, só que tu não vai fazer nada direito. Nem fazer treinamento de força, tu não vai ficar mais forte, efetivamente, e também tu não vai conseguir praticar o gesto motor com qualidade, porque tu vai estar mexendo com a massa, tu vai estar praticando apenas com um implemento mais pesado, e não exatamente o que tu tem que fazer. Mas vamos seguir, vamos falar mais especificamente sobre isso. Prática versus treino. Para tu entender o porquê que isso é um erro, nós temos que entender o que é um esporte de maneira mais prática. É um conjunto de regras que foram pré-estabelecidas ao longo dos anos, dos organizadores, mais habilidades específicas para poder se praticar o esporte. Por exemplo, futebol. Futebol tu tem ali passe, chute, cabeceio, drible, domínio e etc. São habilidades específicas do futebol. Tu que tem seu esporte aí, jiu-jitsu, boxe, ginástica artística, tu vai ter as habilidades específicas que tu pratica no seu dia a dia para ficar melhor, que é necessário para praticar o seu esporte. Então nós temos um gesto motor necessário no esporte específico, que vai produzir então o que nós chamamos de técnica, que é o movimento mais eficiente possível, com a maior performance possível, melhor dizendo, com o menor gasto energético. Técnica, uma boa técnica, melhor dizendo, se resume a isso. Então, no esporte, nós temos habilidades específicas no esporte que são necessárias para praticar o esporte. Nós temos a técnica do movimento, que tem essas habilidades específicas, e nós temos que praticar exatamente esse padrão de movimento para nós termos o aperfeiçoamento da técnica do movimento, nós economizarmos mais energia e termos a maior performance possível. E aí, para a gente poder ter isso, a gente precisa repetir exatamente as mesmas condições. Não é, por exemplo, chutando uma bola mais pesada numa cobrança de falta que tu vai ficar melhor em cobrar falta. Tu precisa praticar com a bola perfeita, exatamente as mesmas condições, e praticar centenas a milhares de vezes para ter o refinamento técnico daquele padrão de movimento. Aqui sim onde se aplica a ideia da memória muscular. As pessoas confundem com a história de voltar a treinar depois de um tempo, mas não tem nada disso. A memória muscular trata-se de padrão de movimento. Então no esporte nós praticamos uma habilidade específica para melhorar a técnica do movimento nesse esporte. Já o treinamento de força é outra história. Nós objetivamos o incremento da produção de força do aparelho locomotor ao longo do tempo, porque as interações humanas, inclusive o gesto motor que nós fazemos no esporte, é feito através de ações musculares que produzem força para gerar movimento. Então, o objetivo do treinamento de força é melhorar a sua capacidade geral. A força muscular é uma capacidade geral do corpo humano. No treinamento de força, nós usamos os melhores exercícios para fazer isso, que é o quê? Agachamento, supino, deadlift, desenvolvimento. Podemos usar também arranco, arremesso, barra fixa como um bom acessório. São exercícios multiarticulares que envolvem muita massa muscular, que tem um fator de instabilidade no ponto certo, mas não em demasia, porque se for em demasia vai atrapalhar também a capacidade de produção de força. Por isso que ficar fazendo exercício em superfícies instáveis é uma para produção de força, por causa que a instabilidade vai interferir na qualidade da produção de força que tu pode produzir. E como eu tinha dito, a força muscular é a adaptação mais geral. O que nós temos que fazer então é, no treinamento de força, nós fortalecemos a capacidade de produção de força do aparelho locomotor, e nós pegamos essa força e nós praticarmos exatamente o padrão de movimento, a habilidade específica que é necessária
no esporte específico que nós temos. Não é usar uma raquete mais pesada que tu vai ficar melhor no tênis, e sim praticar exatamente o peso da raquete que é usado no tênis. A única coisa que tu vai conseguir usando a raquete mais pesada é só praticar o movimento mais lento, porque o peso vai ficar um pouco mais pesado. Só que mesmo assim não é suficiente para te deixar mais forte, porque para incrementar a produção de força é muito leve. Então é melhor usar os melhores exercícios para isso, que eu já falei, e praticar centenas a milhares de vezes o padrão de movimento com essa nova força que tu ganhou. Então assim, praticamente todos os esportes nós temos o treinamento de força, que é uma questão mais fundamental, e a prática das habilidades específicas do esporte. A única excepcionalidade é o powerlifting, que a prática da técnica, a prática específica do esporte é a mesma do treinamento de força, porque agachamento, spin, deadlift são 3 dos melhores exercícios para produção de força. E numa competição de powerlifting é avaliado agachamento, spin, deadlift, só produção de força máxima. Talvez seja a única exceção que prática e treino não se diferem. Então é isso aí, pessoal. No próximo vídeo aqui da nossa série Erros Comuns do Treinamento de Força, vamos falar sobre o erro de ficar fazendo um RM muito frequente. Então não perca aqui o próximo vídeo da nossa série. Deixa o like, se inscreva, compartilhe, cogite se tornar membro e sempre, absolutamente sempre, seja esforço em tudo que fizeres. Até a próxima. Valeu!